Tema de aprendizagem 1. Minhas metas. Estudar o significado de economia. Cita conceitos econômicos fundamentais. Definir conceitos como recursos, oferta, demanda e outros. Escrever o significado de economia. Explicar os conceitos econômicos fundamentais. Compreender os fundamentos econômicos. Refletir sobre os papéis da economia. Inicie sua jornada. Estudante, este é um tema muito importante para o entendimento da disciplina, pois nele você conhecerá os fundamentos econômicos que darão suporte às tomadas de decisão que fazem parte do dia a dia de todos os profissionais. Para isso, iremos estudar o significado de economia, em outras palavras, o que, de fato, as ciências econômicas estudam. Tenho certeza de que muitos irão se surpreender, pois muitas pessoas acreditam que economia ensina a economizar ou mesmo a investir na bolsa de valores, o que não é real. A economia envolve muito mais do que simples variáveis, ela é a grande responsável por alocar, ou seja, distribuir, os recursos, que são limitados, entre as pessoas. Ainda no primeiro tópico, veremos os princípios básicos que a regem. Desenvolva seu potencial. Significado de economia. Começaremos nossa disciplina entendendo o significado de economia. Você certamente já se deparou com algumas situações econômicas em seu dia a dia e ficou curioso para entender um pouco mais dos motivos pelos quais determinados fenômenos ocorrem e as possíveis soluções para cada um dos problemas. Problemas como variações na demanda, redução na oferta, desemprego, inflação, alterações na taxa de câmbio, carga tributária, aumento da taxa de juros. Esses são alguns problemas que a economia estuda. Agora que você já relembrou algumas questões econômicas, deve estar se perguntando: mas o que de fato é economia? Em termos etimológicos, a palavra economia vem do grego, oikos, casa, mais nomos, norma, lei, igual à administração da casa. É isso mesmo, a economia funciona da mesma maneira que a nossa casa. Trabalhamos para receber um salário, dividimos nossa renda para pagar as contas, procuramos viver na maior harmonia possível. Caso não tenhamos dinheiro para todas as contas, pegamos empréstimos, se sobrar dinheiro, fazemos investimentos, etc. Da mesma forma que ocorre em uma empresa e em um país. No conhecimento. O que difere é que na economia estudamos os diferentes tipos de sistemas econômicos que administram seus recursos, com a finalidade de produzir bens e serviços, com o objetivo de satisfazer as necessidades da população. Passos, Nogami, 2012. Então, podemos definir economia como sendo uma ciência social que trata do estudo da alocação dos recursos escassos na produção de bens e serviços para a satisfação das necessidades ilimitadas ou desejos humanos. A partir da definição de economia, não podemos deixar de fazer duas observações. Você percebeu que as palavras recursos escassos e necessidades ilimitadas estão em negrito? Isso porque são dois conceitos que precisam ficar muito claros para o entendimento da economia. As palavras recursos escassos estão em negrito, pois a escassez, que pode ser definida como a situação em que os recursos são limitados, é a escassez variável culpada por todos os problemas econômicos. Então, podemos afirmar que a economia tem como objeto de estudo a escassez. Se os recursos fossem ilimitados, não haveria economia, ou se as necessidades da população fossem limitadas, também não haveria economia, já que todas as necessidades seriam satisfeitas. Assim, só existe economia porque precisamos distribuir os recursos produtivos escassos ou limitados, de forma que satisfaça todas ou a maior parte possível das necessidades humanas. Pensando juntos. É importante observar que a escassez está relacionada a diversas variáveis, como tempo, dinheiro, espaço físico, matéria-prima, mão de obra, seja especializada ou não, dentre outras. Por esse motivo, está presente em todas as economias, seja em países ricos, como os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, seja em países em desenvolvimento, como os países do continente africano. Por exemplo, talvez no Brasil não tenhamos escassez de espaço para a produção de bens agrícolas, mas no Japão tem. Por outro lado, no Brasil falta tecnologia e no Japão não. Compreendeu o funcionamento da escassez? Espero que sim, pois está à base de todo o estudo da economia. As necessidades ilimitadas estão destacadas, pois, diferente da escassez, os desejos humanos são ilimitados, ou seja, nunca terminam. Por exemplo, temos R$ 50 para ir ao shopping comprar uma blusa. Chegando lá, compramos uma blusa, mas logo desejamos uma calça ou uma bolsa e assim sucessivamente. Sem falar nas necessidades básicas, como alimentação e moradia. Lembre-se que a economia estuda o todo agregada, assim, mesmo que uma pessoa não tenha, individualmente,
desejos ilimitados ou que todas suas necessidades sejam satisfeitas. Na economia como um todo não é assim que funciona. Resumindo, temos um sério problema quando... Descrição da imagem. A figura apresenta um fluxograma por meio de setas. O fluxograma começa com recursos escassos x necessidades humanas ilimitadas, gerando escassez de bens e, em consequência, problema. Fim da descrição. Mais uma vez, caso os recursos forem escassos, mas as necessidades humanas fossem limitadas, não teríamos problema. Ou se os recursos fossem ilimitados e as necessidades humanas também, não haveria problema. O grande problema é quando os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. A economia é a ciência da escassez ou das escolhas. Judas Tadeu Graci Mendes. Com base no que discutimos até agora, é possível perceber que a ciência econômica procura responder, mesmo que de forma parcial, questões como os preços são determinados, como reduzir a inflação, como melhorar a distribuição de renda de um país, como fazer com que aumente o número de empregos, quais são as funções do governo, por que uma crise internacional afeta a economia nacional, princípios de economia. Você já conhece o significado de economia e seu objeto de estudo, que é a escassez. Agora, discutiremos as 10 ideias centrais que regem a economia. Mankiw, 2012, dividiu os 10 princípios da economia em 3 grupos: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Grupo 1. Como as pessoas tomam decisões. O comportamento da economia reflete o comportamento das pessoas que dela fazem parte. Por essa razão, temos 4 princípios de tomada de decisão individual. Princípio 1. As pessoas enfrentam trade-offs. Para começarmos a discutir o primeiro princípio, é importante que você saiba o que a expressão trade-off significa para a economia. Trade-off é uma situação de escolha conflitante, ou seja, quando uma ação tem como objetivo resolver um determinado problema e acaba acarretando outros. Por exemplo, uma forma de fazer com que um país cresça é aquecendo a demanda, porém, ao aumentar a demanda, os preços sobem e geram inflação. Então, o objetivo inicial, que era fazer com que o Produto Interno Bruto, PIB, aumentasse, acabou por fazer com que a taxa de inflação também aumentasse. Nesse caso, existe um trade-off entre crescimento e inflação. A situação apresentada anteriormente reflete a tomada de decisão, ou seja, nada é de graça, como diz o provérbio. Na economia, nada é de graça também, pois sempre que queremos alguma coisa, precisamos abrir mão de outra coisa que gostamos. Assim, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e renunciar a algo em decorrência de outro objetivo. Diariamente, ou melhor, a toda hora, temos trade-offs e precisamos fazer escolhas. O governo e as empresas também precisam tomar decisões a toda hora. Princípio 2. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Como enfrentamos diversos trade-offs, ao tomar decisão é necessário comparar os custos com os benefícios gerados para cada alternativa possível, porém nem sempre o custo de uma ação é muito claro, mas, mesmo assim, precisa ser avaliado. Aprofundando. A situação apresentada chamada de custo de oportunidade, que é definido por Mankiw, 2012, como aquilo de que você abre mão para obter outro item. Nesse exemplo, você abriu mão de parte do seu salário, de hoje, para pagar a mensalidade de parte do seu dia, para estudar, em função de cursar uma graduação para ter, futuramente, aumento salarial, novas oportunidades de emprego e aumento de seu conhecimento. Então, como você percebeu, o custo de oportunidade está presente em todas as situações de escolha. Nós sempre precisamos levar em consideração, ao tomar uma decisão, do que estamos abrindo mão, ou seja, custos e benefícios daquela ação, bem como a empresa e o governo que também precisam analisar o custo de oportunidade sempre. Princípio 3. As pessoas racionais pensam na margem. Para a economia, as pessoas são racionais, ou seja, são capazes de fazer o máximo para alcançar seus objetivos, sempre de forma direta e sistemática, a partir das oportunidades que surgem. Porém, uma pessoa racional sabe que imprevistos surgem e, como são racionais, são capazes de fazer pequenos ajustes em seu plano de ação, o que é chamado de mudança marginal. Então, uma pessoa racional compara, ao tomar decisão, o custo marginal com o benefício marginal daquela ação. Pensando juntos. Neste momento, você deve estar achando que não compreendeu muito bem os princípios até aqui explicados, mas com um exemplo ficará mais fácil. Imagine uma empresa aérea que tem um avião de 200 lugares e o voo custa à empresa R$ 100 mil.
O custo médio de cada poltrona é de 100 mil divididos por 200 lugares, o que dá R$ 500, ou seja, o valor mínimo da passagem deve ser de R$ 500. Porém, a poucas horas de decolar, esse avião está com 10 lugares vagos e os passageiros potenciais estão dispostos a pagar R$ 300 pela passagem. A empresa venderá a este valor, pois o custo marginal desses 10 passageiros é muito pequeno, quase insignificante, e esses passageiros irão consumir alimentos a bordo, o que mostra o custo marginal. Princípio 4. As pessoas reagem a incentivos. Dado que pessoas racionais tomam decisões comparando o custo com o benefício daquela ação, o incentivo exerce papel fundamental para essa escolha, pois o incentivo é algo que faz com que uma pessoa racional haja. Por exemplo, quando o preço da alface aumenta, as pessoas irão reduzir o consumo dessa verdura e substituí-la por outra, como chicória. A mesma situação acontece quando o governo implementa uma política pública. A nova política pública, por exemplo, o aumento da taxa de juros, irá alterar o comportamento das pessoas e isso deve ser levado em consideração. Terminamos aqui nossa discussão sobre o primeiro grupo de princípios básicos da economia e você, agora, já sabe como as pessoas tomam suas decisões. Esses princípios são importantes em nossa disciplina, já que estamos falando em tomada de decisão. Você sabe responder? Qual foi um trade-off importante que você enfrentou recentemente na sua vida profissional? Sua escolha foi racional? Você levou em consideração os custos e benefícios da sua ação? Grupo 2. Como as pessoas interagem, vimos de que forma as pessoas tomam decisões. Porém, sabemos que, muitas vezes, uma decisão nossa afeta a vida de outras pessoas, ou seja, nós interagimos com os demais. Neste grupo, discutiremos 3 princípios que dão suporte a como as pessoas interagem. Princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. A visão de que 2 países que produzem o mesmo tipo de bem são concorrentes é equivocada, pois, apesar de as empresas concorrerem por clientes, o comércio entre os países é bom para todos. Isso acontece em razão de o país a se especializar em um determinado bem, exportar este bem e importar outro bem que necessita, mas que não é especialista. Então, os países dependem uns dos outros. Princípio 6. Os mercados são, geralmente, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Hoje, sabemos que a forma mais eficiente de organizar a atividade econômica é por meio do próprio mercado, ou seja, da chamada economia de mercado. Esta é definida por Mankiw, 2012, como uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas das empresas e famílias, quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Nesse caso, a economia é controlada via preços. O comprador verifica o preço ao determinar a demanda por bens e serviços e os vendedores analisam o preço ao decidir a oferta. O preço formado pela relação entre demanda e oferta reflete o preço de mercado por bens, serviços e o custo da manufatura. No entanto, é importante observar que o governo pode e deve, em muitos casos, tomar medidas de forma a impedir que o mercado se ajuste sozinho. Medidas essas como impostos, subsídios, dentre outras. Princípio 7. Às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Como discutido no princípio 6, os mercados procuram se estabilizar por meio dos preços, porém o governo tem papel importante, mesmo em economias de mercado. O papel do governo é fazer com que as regras sejam cumpridas, garantindo o chamado direito de propriedade. Essa garantia se dá mediante as instituições. Direito de propriedade é definido por Mankiw, 2012, como a habilidade de um indivíduo de possuir e exercer controle sobre recursos escassos. O direito de propriedade é um incentivo para empresas e famílias produzirem. Além de garantir o direito de propriedade, o governo deve intervir na economia de mercado para garantir a eficiência e promover a igualdade, já que o mercado sozinho nem sempre consegue fazer. Com relação à eficiência, os mercados nem sempre conseguem alocar os recursos de forma eficiente, gerando as chamadas falhas de mercado. As falhas de mercado acontecem em razão das externalidades e do poder de mercado. Externalidade é quando a ação de um indivíduo afeta o bem-estar de outros. Já o poder de mercado é a capacidade de um ou um grupo de agentes econômicos influenciar os preços de mercado de forma significativa. Com relação à igualdade, é dever do governo promover políticas públicas que procuram dar as mesmas condições a todos os agentes econômicos. Grupo 3. Como a economia funciona. Os 2 grupos de princípios da economia, que discutimos juntos, formam o terceiro grupo, como a economia funciona, pois o modo como os agentes tomam decisões e interagem formam a economia. Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Aprofundando. Sabemos que existe grande diferença no padrão de vida dos países e essas mudanças no padrão de vida, ao longo do tempo, também variam. Esse fato é explicado pela produtividade, ou melhor,
pela diferença entre a produtividade dos países. Por produtividade entende-se a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra, Mankiw, 2012. Então, em países em que a produtividade é maior, o padrão de vida também é maior. Países com produtividade baixa tendem a ter um padrão de vida menor. Neste caso, cabe ao governo implementar políticas públicas que procuram aumentar a produtividade do país. Princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Inflação é definida como o aumento contínuo e generalizado de preços. Dessa forma, quando o governo emite moeda, teremos mais moeda em circulação, dando a impressão, para a população, de aumento do poder aquisitivo. Com isso, as pessoas demandarão mais bens e serviços, fazendo com que os preços subam. Além disso, quando o governo emite moeda, o valor dela diminui, gerando aumento de preços. Lembre-se que a moeda é um bem como outro qualquer. Princípio 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O aumento da quantidade de moeda em circulação estimula o nível geral de consumo e, assim, há aumento na demanda por bens e serviços. O aumento da demanda pode fazer com que as empresas aumentem os preços dos seus bens e serviços, gerando inflação. Conceitos econômicos fundamentais. Neste subtema, iremos discutir alguns conceitos econômicos básicos e fundamentais para o entender da disciplina e da economia como um todo. Você irá perceber que são conceitos fáceis de compreensão e que fazem parte do nosso dia a dia. Porém, não esqueça que todos os conceitos que iremos discutir estão relacionados com os princípios básicos da economia. Vamos lá! As questões econômicas fundamentais. Após entender o conceito e objeto de estudo da economia, podemos afirmar que qualquer economia, independentemente de ser rica ou pobre, capitalista ou socialista, industrializada ou em processo de industrialização, procura responder às seguintes perguntas: o que produzir? Quanto produzir? Para quem produzir? Como produzir? Vamos entender cada uma dessas perguntas. O que produzir? Significa definir quais bens e serviços a economia irá fabricar. Esta não é uma decisão fácil, pois, como você já sabe, os recursos são escassos. Então, não podemos produzir tudo o que desejamos ou que precisamos. Em outras palavras, aumentar a produção de um determinado bem significa reduzir a quantidade produzida de outros bens. Após decidir o que será feito, dados os recursos limitados, tem de ser definida a quantidade do bem ou serviços escolhidos que será produzida, além do público-alvo do produto. Para quem produzir? É a renda desse consumidor. Quanto maior for a renda, maior a quantidade de mercadorias que ele poderá adquirir. Essas três primeiras perguntas mostram que quem irá influenciar a decisão da empresa-país são os consumidores. Como produzir? A empresa-país define o melhor processo produtivo, ou seja, como fabricar o bem na quantidade escolhida, da forma mais eficiente possível. Dado que os recursos produtivos são escassos, a empresa deverá escolher a combinação desses recursos com o menor custo possível para fabricar bens e serviços. Curva de possibilidade de produção e custo de oportunidade. Como discutimos, a economia está ligada ao problema da escolha, já que os recursos produtivos são limitados e as necessidades humanas são ilimitadas. Em outras palavras, é imposta aos agentes econômicos uma escolha para a produção e consumo de diversos tipos de bens e serviços. Para entender melhor como a escolha é feita, vamos supor a seguinte situação hipotética para uma determinada economia. A. Uma economia só produz dois bens, bem X e bem Y, que você pode, por exemplo, chamar de roupas e alimentos. B. A quantidade e a qualidade. A quantidade e a qualidade dos recursos produtivos são fixas, ou seja, independente de produzir o bem X ou o bem Y, a quantidade e a qualidade dos recursos produtivos serão as mesmas. C. Pleno emprego. Existe pleno emprego, ou seja, essa economia produz o máximo que ela pode, dada a quantidade de recursos produtivos que ela tem disponível. D. Tecnológico. A tecnologia é constante, já que o uso da tecnologia é uma forma de aumentar a produção, utilizando a mesma quantidade de fatores de produção disponíveis. Após apresentar os pressupostos da economia hipotética, podemos verificar a quantidade de cada bem que poderá ser produzido dados os recursos produtivos que temos disponíveis. Isso pode ser visto no quadro 1. Caso a economia queira produzir tanto bem X quanto bem Y, ela deverá abrir mão de determinada quantidade de um bem para produzir o outro. Por exemplo, para produzir 20 unidades de Y, a empresa deverá deixar de produzir 20 unidades de X, ou, para 30 unidades de Y, deverá deixar de produzir 20 unidades de X. Para ficar mais fácil, vamos visualizar essa situação por meio da figura 2.
Descrição da imagem. O gráfico mostra as quantidades dos bens X e Y que a economia hipotética poderá produzir dados os fatores de produção limitados. Isso é conhecido como curva das possibilidades de produção ou curva de transformação. Fim da descrição. Então, qualquer ponto sobre a curva mostra que a quantidade de bens X e Y que a economia poderá produzir nessa situação está em pleno emprego. Agora, qualquer ponto baixo da curva, como o ponto 7, que pode ser visto na figura 3, a economia poderá produzir, porém, caso produza no ponto 7, a economia é ineficiente e não está em pleno emprego, pois haverá recursos produtivos para produzir mais, em outras palavras, haverá capacidade ociosa. Descrição da imagem. A imagem traz um gráfico X e Y, no qual X é roupas, milhares, e Y, alimentos, toneladas. O gráfico realça os pontos de produção que estão fora da curva das possibilidades de produção. Fim da descrição. Ainda, analisando a figura 3, podemos verificar que tem o ponto 8. Dada a tecnologia constante, produzir no ponto 8 é impossível, pois não temos recursos produtivos suficientes, porém existe uma forma de a economia chegar ao ponto 8, que é por meio da tecnologia. Aprofundando. A tecnologia é um fator que desloca a curva das possibilidades de produção, pois, como já discutimos, podemos produzir mais, dados os mesmos fatores de produção disponíveis, ou seja, aumenta a capacidade produtiva da empresa. Descrição da imagem. A imagem apresenta um gráfico X e Y, no qual X é roupas, milhares, e Y, alimentos, toneladas. Neste gráfico, a curva das possibilidades de produção está deslocada, devido a uma mudança tecnológica. Fim da descrição. No mundo real, pode acontecer de a curva das possibilidades de produção se deslocar mais em direção a um bem do que a outro. Isso acontece em razão de os bens não possuírem exatamente o mesmo processo produtivo ou as mesmas quantidades de todos os fatores de produção. Então, o recurso produtivo que seja mais afetado pela tecnologia tende a deslocar mais a curva de transformação. Tudo que discutimos sobre curva das possibilidades de produção também nos mostra outro conceito muito importante para a ciência econômica, que é o custo de oportunidade, no qual a empresa teve de abrir mão de certa quantidade produzida do bem Y em função da produção do bem X. Então, o custo de oportunidade pode ser definido como o sacrifício de se transferir os recursos de uma atividade para outra, ou seja, é a quantidade de um bem ou serviço que se deve renunciar para obter outro. É importante observar que só existe custo de oportunidade se a economia estiver funcionando em pleno emprego, ou seja, se os recursos forem plenamente utilizados, como os pontos de 1 a 6 da figura 1. Novos desafios. Agora, você já sabe exatamente o que é economia e o que essa ciência tão fabulosa estuda. Vimos que a economia vai muito além da ciência que estuda o dinheiro ou como as pessoas fazem investimento. As ciências econômicas têm como foco as escolhas dos agentes econômicos, sempre com o objetivo de gerar bem-estar social. Essa escolha é feita porque os recursos produtivos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Por este motivo, a economia é uma ciência social, e não uma ciência exata, já que, apesar de utilizar alguns instrumentos matemáticos e estatísticos, ela estuda a melhor forma de satisfazer as necessidades da sociedade. Discutimos, também, alguns conceitos econômicos fundamentais que o ajudarão a compreender o funcionamento da economia no mundo real. Além disso, falamos dos 10 princípios econômicos e um pouco sobre os teóricos e seus modelos.